Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre o Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação. É o nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 7º e o capítulo 8º. Neste capítulo 7º e 8º, estamos também no documento, no capítulo 2, a transmissão da divina revelação. E aqui vai falar dos apóstolos e seus sucessores. No capítulo 7º afirma: Deus dispôs, com sua benignidade, isto é, com sua bondade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos, através do Antigo Testamento, permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Por isso, o Cristo Senhor, aquele que revela o Novo Testamento, em que se consuma toda a revelação do Altíssimo Deus, porque todo o Antigo Testamento para nós cristãos prepara a chegada de Cristo. Então, a manifestação de Jesus Cristo é a consumação de toda a revelação divina. Neste momento, ordenou aos apóstolos, Jesus então deu esta missão, ordenando aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas no Antigo Testamento, completado por ele, que atinge a plenitude, e por sua própria boca, através do anúncio promulgado, fosse por eles, isto é, pelos apóstolos, pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina do costume. Ora, isto faz parte daquele mandamento de Jesus, que nós encontramos lá no capítulo 28, versículo 19 seguintes, onde Jesus dá a missão aos seus discípulos: ide ao mundo inteiro, fazer com que todos se tornem meus discípulos. É uma ordem que foi dada aos discípulos. Comunicando-lhes, então, esses dons divinos deixados por Jesus Cristo. Isto foi fielmente executado tanto pelos apóstolos, que aceitaram e, ao mesmo tempo, responderam a esta ordem divina, que na pregação oral, por exemplos, instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Esse texto é muito denso, então ele diz: primeiro, há uma pregação oral. Os apóstolos não escreveram livros, que seriam evangelhos ou cartas, não. A primeira pregação foi uma pregação oral. Os apóstolos transmitiram a mensagem recebida de Jesus, testemunharam essa mensagem de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou de forma oral. Tanto é que os primeiros escritos do Novo Testamento, os primeiros não foram os evangelhos. Os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas paulinas. Podemos colocar os 4 primeiros cartas paulinas, como a carta aos Gálatas, a primeira carta aos Tessalonicenses,
a primeira e segunda carta aos Coríntios. São os primeiros escritos do Novo Testamento, não foram os evangelhos, porque até então a pregação era oral. Eram os apóstolos vivos que transmitiram a mensagem de tudo aquilo que eles testemunharam em vida. Eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo. Então, esses apóstolos transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras de Jesus, receberam do próprio Cristo Jesus. Paulo foi um apóstolo diferente. Ele foi conquistado por Cristo naquele caminho de Damasco e o capacitou como apóstolo, né? E ele anuncia Jesus Cristo como a centralidade do Evangelho. Então, eles receberam das palavras, da convivência, porque eles são testemunhas oculares, conviveram com Jesus, e das obras de Cristo, porque viram tudo aquilo que Jesus fez. Ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, porque eles começaram então a perceber, a ter essa sensibilidade, perceber o que se manifestava diante deles e reconhecer então essa divindade, essa presença de Deus na pessoa de Cristo. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Isto é, todos aqueles que começaram a escrever por escrito. Dentre eles, então, aqui estão os evangelistas. O primeiro evangelista, na sua redação final, Marcos, pelo ano 75. Depois, Mateus e Lucas, pelo ano 85, na redação final do seu evangelho. E no final, lá pelos anos 90, São João, o evangelho de João. Mas, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, não tivesse modificação, que pudesse intervir naquele anúncio, falseando aquele anúncio, e vivo na igreja, os apóstolos deixavam com sucessores os bispos, que eram a garantia da verdade deixada pelos apóstolos àquelas autoridades que tinham a função de guardar, de esse depósito da fé. Então, os apóstolos transmitiram a esses bispos o seu próprio encargo no magistério, a função de unidade dentro da igreja. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura de ambos os testamentos, seja o antigo, seja o novo, então são duas realidades que caminham juntas: a sagrada tradição e a sagrada escritura do Antigo e do Novo Testamento. Quem dá validade, quem dá autoridade a esses textos é a tradição, que garantem que esses textos são verdadeiros, autênticos e inspirados. Então, é a tradição que dá autoridade à escritura, São como espelho em que a igreja peregrinante na terra contempla a Deus. A Sagrada Escritura é a fonte da revelação de tudo aquilo que se crê, de quem tudo recebe, até que chegue a vê-lo face a face como ele é. A Sagrada Tradição, capítulo 8. Por isso, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, então, essa frase é também lapidar. A pregação apostólica era expressa de modo especial nos livros inspirados, porque ali está a pregação dos apóstolos. Nesses livros estão inspirados aquela tradição dos apóstolos. Devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Porque eu não posso acrescentar nada àquilo que foi revelado. Eu não posso intervir, segundo meu parecer, aquilo que foi revelado. Eu não tenho essa autoridade. Eu devo repassar essa realidade aos outros como um tesouro inalterado. Então, a própria igreja não tem poder de alterar aquilo que foi recebido de Cristo.
a igreja deve conservar esse depósito da fé. Por isso, os apóstolos, transmitindo aquilo que eles próprios receberam, então os apóstolos receberam de Jesus, eles transmitiram aquilo que foi, né, dado a eles por Jesus às outras gerações, né? Exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, a tradição oral, seja por carta, através dos textos neotestamentários. E a combater pela fé, através do conteúdo daquilo que se crê, combater pela fé, que se lhes transmitiu uma vez para sempre. Então, aqui está a nossa compreensão. Nós não podemos reduzir aquilo que foi recebido. Nós não podemos trair a mensagem que foi confiada aos apóstolos e a nós. O que, porém, foi transmitido pelos apóstolos compreende todas aquelas coisas. Então, qual que é o conteúdo que foi dado aos apóstolos? Que contribuem para santamente conduzir a vida. É um itinerário para a vida, né? E fazer crescer a fé do povo de Deus. Porque o nosso destino final é a salvação. E essa realidade nós temos que manter íntegra para a nossa salvação. Então, fazer crescer a fé do povo de Deus e assim a igreja em sua doutrina. Vida e culto. Perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Nós precisamos reler aqui. Então, vamos lá. O que, porém, foi transmitido pelos apóstolos compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus. E assim, a igreja em sua doutrina, vida e culto. Então, na doutrina, vida e culto, naquilo que ela recebeu, na vida daqueles que se tornam cristãos e no culto, possa perpetuar e transmitir a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê, até a identidade da igreja. Essa tradição, oriunda dos apóstolos, ela vem dos apóstolos, a fonte são os apóstolos, progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na igreja, que acompanha a igreja. Ora, quando Jesus envia os apóstolos no Evangelho de São João, como o Pai enviou também os envio, no capítulo 20, versículo 19 em diante, Jesus confere o Espírito Santo dizendo, recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai acompanhar os discípulos na missão da igreja. A história da igreja é também a história da ação do Espírito Santo junto daqueles que creem, né, para acompanhá-los a manter essa fidelidade à missão de reconciliação que é transmitida por Jesus Cristo. Então, sempre essa assistência do Divino Espírito Santo. Dessa tradição oriunda dos apóstolos, progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Cresce com efeito a compreensão tanto das coisas, das realidades, quanto das palavras transmitidas, seja pela contemplação, no ato de meditação, de contemplação, o ato de orante, e estudo daqueles que creem. A Sagrada Escritura deve também nós termos essa sensibilidade para estudá-la, para aprofundar nelas, né? Os quais a meditam em seu coração. Seja pela íntima compreensão que experimento das coisas espirituais, na vivência da intimidade da fé, pela ação do Espírito Santo que age na pessoa no momento da fé, no momento orante, seja na pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, através dos bispos, receberam o carisma seguro da verdade, que mantém aquilo que foi recebido pelos apóstolos da verdade sobre Jesus Cristo.
e a nossa salvação. A Igreja, pois, no decorrer dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina. Nós caminhamos para a plenitude. E essa realidade nós devemos garantir constantemente a não trairmos essa mensagem, até que se cumpram nela as palavras de Deus nos fins dos tempos. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem, na vida da Igreja crente e orante. A vivência da fé e a oração da fé, não só a oração individual, mas a oração litúrgica da Igreja. Pela mesma tradição, torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados. É a Igreja que garante que os livros da Escritura são inspirados ou não. É ela que determinou quais livros eram inspirados ou não. Tanto é que foi ela que eliminou alguns livros que foram depois chamados apócrifos. A Igreja usa da autoridade apostólica para poder afirmar que os evangelhos, o Novo Testamento, é composto de 27 livros e não outros. E ela determina quais são esses livros. Então, se nós sabemos hoje que os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, isto foi dado pela autoridade da Igreja diante de tantos outros evangelhos que apareceram na época. Então, aquela realidade da Escritura que nós temos hoje é da autoridade da tradição que garante esses livros é que são inspirados ou não. Então, hoje os textos nós temos do Novo Testamento e os textos da garantia do Antigo Testamento é dado pela tradição da Igreja. Então, pois, pela mesma tradição, torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras são nela cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. E assim o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, isto é, a Igreja, e com o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho, tudo inspirado pelo Divino Espírito Santo, garantido pela Igreja, ressoa na Igreja através dela no mundo. Induz os crentes, os fiéis, a toda a verdade e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Esta é a questão que nós vemos nesses capítulos, nos capítulos 7º e 8º, da nossa Constituição dogmática Dei Verbo. É bom a gente destacar o que nós cremos hoje sobre a verdade de Cristo, nos é garantida pela pregação apostólica. As testemunhas oculares, que transmitiram essa realidade através da tradição, que garante a verdade do anúncio de Cristo, que depois os evangelistas colocaram em livros. Aquela tradição oral se transformou tradição em livros, principalmente quando os apóstolos começaram a morrer, e se deveria deixar por escrito a fonte dessa tradição. Então, depois nós vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.